Olá, este é um informe especial de economia brasileira contemporânea. Só um recado breve, gente, para que eu disse que ia gravar para vocês, falando sobre as questões de revisão do governo Lula, que nós não chegamos a concretizar, finalizar na última aula. Então, eu estou aqui na tela com as duas questões de verdadeiro ou falso que eu havia deixado, né, lá no resumo, naquele material de apoio que eu utilizei para a última aula que aconteceu na outra semana. Né? Nessa quinta-feira nós tivemos feriado, na outra semana, dia 27, nós fizemos a última aula de conteúdo. Então eu vou fazer a leitura e comentar rapidamente aqui para vocês sobre elas, né? Passando inclusive o gabarito. Eram duas questões super fáceis. A primeira dizia respeito basicamente ao início do governo Lula, né, e aquela transição entre FHC e Lula. Então a questão 1 dizia: ao assumir Lula rompe com a política econômica de FHC, aumentando investimentos públicos e gastos sociais e rompendo com o FMI. E a resposta dessa questão era falsa. Né? A resposta correta era falsa. Por quê? Porque o início do governo Lula, lá em 2003, ele não é assim. Né? Ele é um governo muito mais de continuidade, em alguns sentidos até mesmo de aprofundamento de algumas tendências de reforma do governo FHC, né? E considerado até um tanto ortodoxo. Né? É depois que o governo Lula ele vai migrar e que daí sim ele vai aumentar os investimentos públicos, vai conseguir estabelecer a sua política de gastos sociais com relação aos programas de distribuição de renda, especialmente Bolsa Escola e Bolsa Família, né? E ele não rompe de maneira nenhuma com a FMI, mas pelo contrário, ele quita as dívidas brasileiras, né? Antes do tempo e depois, inclusive, já no final do governo Lula, o Brasil vai se tornar um credor da FMI. O Brasil vai emprestar dinheiro para o FMI. Então essa primeira questão ela era falsa. Já a segunda questão, ela pede para que vocês façam uma espécie de síntese, de resumo do período Lula. E aí ela diz: governo Lula é igual a crescimento do PIB, né, graças ao setor externo, aumento do preço das commodities, o aumento do gasto público em infraestrutura, ele especifica, mais do consumo privado. E essa questão ela era verdadeira, né? Então a resposta certa era verdadeiro. Essa afirmativa é verdadeira porque realmente o governo Lula ele se caracteriza, né, por essas questões. Nós tivemos esse milagrinho que a autora Lara Carvalho chama, graças a esse crescimento do PIB, em boa parte impulsionado, né, pelo setor externo. Então, aquele X-M do Brasil estava fechando legal, porque teve um aumento do preço das commodities, muito também decorrência da demanda da economia chinesa em expansão. O Brasil, enquanto um país exportador de commodities, vai se aproveitar disso, tanto minério de ferro, quanto petróleo, quanto soja, especialmente, né, mas também carne e outros produtos agrícolas. Mas não fica só nessa questão externa, não é totalmente o fim, né, de um projeto industrial, ainda que vários autores vão apontar isso como uma crítica, como uma tendência que se iniciou no governo Lula. Né? Mas o governo ainda procura uma certa autonomia e sustentar o seu crescimento por dentro, né, em bases endógenas, não somente exógenas. E essas duas maneiras encontradas vai ser especialmente, né, o aumento do gasto público, né, que a gente pode chamar de G, né, lá naquele cálculo do PIB, que são os gastos do governo, e esses gastos vão ser especialmente na infraestrutura, né, então fazendo grandes obras, reformando toda a questão logística brasileira e também dando exemplo, aquecendo a economia, né, e promovendo o consumo privado, o consumo das famílias, né, graças aí às políticas de distribuição de renda, valorização do salário mínimo, uma série de questões, inclusive a manutenção, né, dos programas de combate à inflação lá do Plano Real, que são questões que aumentam o poder de compra das famílias e permitiram aí, né, uma série de benesses, uma série retirou muitas pessoas debaixo da linha da pobreza e, enfim, aumentou muito o nível de consumo, que é algo
benéfico para a economia como um todo, porque se tem demanda é necessário ter oferta, para ter oferta precisa gerar emprego, né? Isso gera um ciclo virtuoso da economia nacional. Então, com relação ao governo Lula, acho que são essas duas questões, né, que eu queria aí só fazer um breve comentário para vocês. Estudem com esse material, estudem com, espero que esse vídeo ajude, e aí vocês estudam também lá pelo questionário, pelos Kahoots que eu já disponibilizei, que com certeza vocês vão sair bem na prova que acontece agora nesta próxima quinta. Um abraço, qualquer coisa, estou à disposição.